Olá, seja bem-vindo ao nosso ciclo de painéis em comemoração ao Dia 6. Sou Raquel Dessa, faço parte do time da KENAC e serei responsável pela mediação. Nosso tema de hoje é LGPD e segurança cibernética. Como preparar nossa cooperativa de crédito para grandes desafios e oportunidades trazidos por esse novo arcabouço legal. Inclusive, a gente percebe que é um tema não só ligado a pessoas da área de tecnologia da informação, mas tem que estar presente e ser do conhecimento de todos que fazem parte da cooperativa. E para a gente conseguir dar o primeiro passo, é conscientizando as pessoas e treinando sobre o que exatamente é LGPD e segurança cibernética. E para falar desse tema, temos nossos voluntários do dia, que são especialistas na área de TI, fazem parte do nosso time da KENAC, que cuida da nossa carteira de serviços e tecnologia. Eu convido ao nosso palco virtual Rafael Cavalieri, Thiago Fabrício e Luiz Fernando. Todos eles têm várias especializações na área de TI, então tem que trazer alguém para falar com vocês que de fato entenda do tema e possa compartilhar com vocês todas as experiências, inclusive em cooperativas de crédito. Meninos, sejam bem-vindos ao nosso palco virtual. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. Obrigado aí por poder participar, né, desse grande dia, dia C, dia de cooperar. E obrigado por todos também estarem participando com a gente para aprender mais um pouquinho, colaborar com a gente no entendimento sobre essas duas regras tão importantes ali, né? Uma Lei Geral de Proteção a Dados e de Segurança Cibernética, um assunto em ênfase pelo Banco Central. Boa tarde, pessoal. Prazer estar falando aqui em nome da KNAC. Espero trazer grandes aprendizados aí para a cooperativa, né? Compartilhar esse conhecimento junto com vocês, para que possamos aí evoluir, né? Os assuntos privacidade de dados e segurança cibernética. Agora é minha vez aqui. Boa tarde, pessoal. É um prazer participar novamente desse dia tão importante. Eu atuo aqui na KNAC como assessor jurídico e encarregado de dados. Estamos aqui, né, para bater mais um papo sobre esse assunto que interliga todas as áreas, como a Raquel disse no início, e nos colocamos à disposição aí para prestar todos os esclarecimentos e o Thiago vai começar a apresentação. Bom, pessoal, vamos lá. Temos muito assunto aqui a discutir, né? A respeito desses dois assuntos, né? Super relevante ao nosso mundo cibernético de privacidade de dados. Bom, nós abordaremos aqui as práticas de implementação para atender, né, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a Resolução 4893 do Banco Central. No ano passado, no nosso dia C, né, temos um canal no nosso YouTube, né, explicando ali sobre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, os conceitos, princípios, né, questão das penalidades, tratamento e direitos dos titulares. E quanto à segurança cibernética, foi apresentado ali os tipos de ataque, os objetivos de segurança cibernética. Então, nosso enfoque aqui nessa apresentação hoje é a implementação. A gente vai falar aqui sobre os controles, né, que as cooperativas deverão, né, implementar para atender, né, tanto a Resolução 4893 como a Lei Geral de Proteção de Dados. De antemão, peço até desculpa pela essa minha voz, né, estou me recuperando de um resfriado, mas vamos aqui aos nossos assuntos. Bom, pessoal, primeiro, eu vou trazer para vocês aqui a diferença, né, entre segurança da informação, segurança cibernética e privacidade de dados, né? Algo que esses assuntos geram muita dúvida ainda, né? Principalmente quem não é da área de tecnologia da informação. E o que é a segurança da informação, né? Ela se concentra ali na proteção dos ativos, né? Sejam eles físicos ou digitais, contra as ameaças internas que possam comprometer, né, a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, tá? Aí a gente tem como exemplo aqui, né, na parte de segurança da informação, na implementação de uma política, né, controles de segurança da informação no que tange a implementação de uma criptografia, regras referentes a controle de acesso, na implementação de uma política, diretrizes, né, e testes de backup, por exemplo, dentre outros assuntos de TI, né, como, por exemplo, gestão de mudanças, práticas de desenvolvimento seguros, enfim, tudo que envolve ali, a implementação de controles. E segurança cibernética ele é mais específico, está relacionado ali à proteção de fato desses ativos, né? Desses ativos que são eles
redes, né? Pode ser dados, sistemas, contra ataques cibernéticos. Então, a gente tem como, por exemplo, aí, quando a gente implementa, né, uma solução de antivírus, a gente está falando de segurança cibernética, uma solução para detectar logs e responder contra ameaças digitais, né, ataques de phishing, DDoS, isso a gente está falando de segurança cibernética. E privacidade de dados é tudo aquilo que garante, né, que os dados pessoais sejam coletados e utilizados de forma, né, ética, legal e seguro, né, para cumprimento de legislações de privacidade de dados, como a LGPD. Lembrando aqui que não há segurança, né? Sem segurança não há privacidade. Então, segurança é o macro ali, né? Sem a segurança, você não tem segurança cibernética e também não tem privacidade de dados. Bom, agora vamos falar aqui sobre os controles, né? A forma que a gente tem de implementar, né, controles de segurança da informação, segurança cibernética e privacidade de dados nas cooperativas para estar atendendo a esses três assuntos que falamos, né? Bom, o primeiro tema ali é sobre política e diretrizes, né? Aqui o primeiro, assim, as políticas e diretrizes de segurança da informação, elas servem para nortear, né? Para que tenha um desenvolvimento ali, o envolvimento da alta direção, né, dos órgãos de governança para monitorar e auditar e avaliar a implementação desses controles, né? A política, ela deve ser revisada regularmente, e a própria ISO 27001, que é o normativo que trata sobre segurança da informação, né, ele pega algumas políticas ali, né, e como boa prática, ele pede para que, na verdade, convém, né, que esses controles eles sejam estabelecidos ali, né, como, por exemplo, uma política de controle de acesso, uma política de backup, uma política de gestão de ativos, uma política de segurança em redes, vulnerabilidades. Então, todas essas políticas são para nortear o meu parque tecnológico, né, definir as diretrizes, dar norte aos meus analistas, aquelas pessoas que lidam ali com a segurança cibernética diariamente na cooperativa, tá? É, e grande parte dessas políticas, elas são oriundas aí das melhores práticas de mercado, né? A gente tem, por exemplo, o NIST, né, o CIS, a própria ISO, né, que ela desenvolve essas políticas, né, esses assuntos para que as cooperativas implementem. Bom, sobre contratos com fornecedores, né, qual a prática, a melhor prática para ter esses contratos com fornecedores, né, é incluir cláusulas específicas de proteção de dados, né, fazer uma avaliação de risco em relação a esses fornecedores, né, o que que esses fornecedores têm de segurança da informação, né, que vai garantir ali a privacidade e a segurança dos meus dados, definir as responsabilidades do fornecedor em relação ali à proteção de dados, né? E que esses contratos também tenha cláusula ali de confidencialidade, não divulgação e acordos de nível de serviço, né, estabelecido para, no caso de uma disrupção, né, no caso de algum incidente, esses fornecedores estão nos reportando. Bem, e sobre conscientização e treinamento, é importante que as cooperativas conscientizem ali, né, não só os funcionários de TI, mas todos os envolvidos, né, todos aqueles que tratam dados, né, sejam eles estagiários, analistas, gerentes, né, todos devem receber treinamento e conscientização sobre as melhores práticas, né, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a segurança da informação, né? E tem alguns exemplos, assim, que é super interessante, né, que as cooperativas conscientizem os seus empregados, né? Como, por exemplo, o uso de senha, né? O tratamento ali de controles de mesa e tela limpa, né? O não compartilhamento de informações e a importância de zelar pelos esses dados da cooperativa para que não haja vazamentos de dados. Apresentar Já, também... Oi? desculpa, perdão. Pode Sim. continuar, depois eu faço minha pergunta. Ah, tá. A importância, né, do papel ali dos funcionários e respeito, no que diz respeito à proteção desses dados, então é interessante que isso também seja repassado
a todos os colaboradores, né, terceiros que fazem parte, né, da instituição financeira, e formas de conscientizar também, que é super importante, né? Assim, quando a gente pensa em conscientização e treinamento, a gente sempre pensa em um webinar, em um treinamento, em contratar um terceiro, mas tem algumas formas também, né, que reforça ali o envolvimento, sobretudo da alta direção, com essa preocupação da segurança da informação, né? E, e através há várias maneiras, né, de conscientizar, como, por exemplo, campanhas, boletins informativos, websites, revistas internas, né, você mandar um e-mail ali sobre a forma que a cooperativa deve armazenar as suas senhas, né, o cuidado dos funcionários quanto à não divulgação das senhas de acesso. Sim, Raquel. Muito obrigada. Eu queria aproveitar exatamente esse slide e endereçar 3 perguntas, vou endereçar um para cada um de vocês, até para vocês compartilharem. Assim, considerando toda a experiência que vocês têm, inclusive fazendo esse tipo de consultoria, trabalhos em cooperativas de crédito, né? Que eu acho importante trazer para o nosso fórum, nossos participantes aqui, para ser algo mais próximo de todos e mais mensurável, né? De avaliar o impacto no dia a dia. Então, eu queria saber do Tiago especificamente, quais são os cuidados que as cooperativas têm que ter em relação a essa parte de política, principalmente quando algumas normas prevêem a possibilidade de políticas centralizadas em relação a essas cooperativas. Tem cooperativas que estão filiadas, né, tem estrutura de 3 níveis, ou situações também de cooperativas que são independentes e contratam empresas especializadas nessa área de TI para ali auxiliar no processo de definição de suas políticas e diretrizes, até porque, assim, a gente sabe que as normas são muito específicas e que dentro da cooperativa, a maioria das vezes não tem alguém preparado exatamente para implementar tudo que a norma está requisitando. Então, eu queria saber de você quais são os principais cuidados que devemos ter em relação à política e essas diretrizes desse pacote que nós recebemos, tanto de Ah, empresa que a gente contrata ou até mesmo estrutura centralizada. excelente pergunta, Raquel. Bom, isso aqui assim, com base na experiência que a gente tem de auditoria, é algo que a gente enxerga que é uma dificuldade muito grande, né, das cooperativas. A própria 4893, ela admite a adoção de política, né, única por conglomerado e sistema cooperativo de crédito. Bom, mas qual o problema disso, né? Pode, mas o que que acontece? Muitas vezes a gente, quando está fazendo nossos testes de auditoria, aquela política, né, por conglomerado, ela é sempre muito bonita, né? Estabelece ali vários controles, diretrizes, política de controle de acesso, multifator de autenticação, todos os sistemas, eles geram logs, ou seja, é um mundo perfeito quando a gente olha para a segurança cibernética, segurança da informação e privacidade de dados. Todavia, quando a gente vai testar esses controles nas cooperativas, a gente enxerga muitos gaps, né? Então, é interessante para as cooperativas atender de fato aos requisitos dessas políticas estabelecidas por conglomerado. Sabe o que seria exatamente esses gaps, só para ficar mais claro para a gente, ou seja, entre ver se minha interpretação está correta. Seria eu ter uma política totalmente estruturada, escrita, mas a minha cooperativa não ter processos internos implementados para cumprir a política, é isso que você chama de gap? Isso mesmo. Que o gap são essas lacunas que a gente enxerga durante o nosso trabalho de auditoria, né? Por exemplo, ela diz ali que a política de segurança da informação do conglomerado, ela fala que todos os sistemas podem ser auditados, né? E quando a gente vai fazer o teste na cooperativa, muitas vezes eles não têm nem log, né? Não gera log. Então, como que eu vou responder a um incidente? Como eu vou ter insumos a responder ao incidente, né? E na política define, né, que todos os sistemas são auditados, né, eles geram logs de acesso, existem controles implementados, como, por exemplo, o multifator de autenticação, que ele é a autenticação de 2 fatores, que a gente consegue ali, gerar nossa senha e envia uma contrassenha no celular para que você insira na ferramenta, né, para que seja uma camada a mais de segurança de controle de acesso. Então, é o atendimento integral a essa política, né? E muitas vezes a gente enxerga que as cooperativas pensam, eu tenho uma política de segurança da informação, de segurança cibernética, de privacidade de dados, mas muitas vezes esses controles não condizem com a realidade do que está descrito nessa política, né? Então, é esse ponto de atenção que as cooperativas devem ter no que tange a esse processo de criação de política por conglomerado. Ok, obrigada. Agora eu vou endereçar essa pergunta para o Luiz.
Luiz, considerando toda essa experiência, tanto na área jurídica quanto carregado de dados, em relação a esses contratos com fornecedores, né? Eu sei que a norma trata muito em relação às cláusulas específicas, mas eu percebo muito em relação ao mercado cooperativista, exatamente cooperativas de crédito, que ela pode utilizar vários sistemas, né? Pode ter um sistema, um RP para rodar folha de pagamento, outro para fazer sua parte administrativa, pode ter sistemas de controle de parte de vendas, comercial, e, enfim, diversas estruturas independentes dela ser ou não filiada a alguma central ou estar dentro de um sistema específico. Mas quais esses cuidados em relação a esses contratos com fornecedores? Bom, vamos lá, Raquel. Essa questão dos contratos com fornecedores é muito importante. Como o Thiago já disse aqui para a gente, né, o estabelecimento de cláusulas é muito importante para a cooperativa resguardar os seus interesses. Então, não basta que exista apenas uma cláusula bonita no contrato, uma regra bonita. Essa regra ela tem que ser factível. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né, como a Raquel disse, muitas vezes tem alguns serviços da cooperativa que são centralizados, não são realizados pela própria cooperativa. Neste ponto é importante lembrar, né, que tem os agentes de tratamento. A cooperativa, quando ela realiza esse tratamento de dados de forma direta, ela é controladora de dados. Quando ela terceiriza, por exemplo, a folha de pagamento ou outros serviços, essas pessoas que vão tratar esses dados são os operadores de dados pessoais. E o estabelecimento de cláusulas no contrato, estabelecendo quais são as responsabilidades de cada parte, é muito importante, pessoal, justamente quando tem alguma fiscalização envolvendo um incidente. Então, a gente já, até este momento, a gente já viu algumas sanções judiciais sendo aplicadas aí pelo Poder Judiciário, envolvendo vazamento de dados. E, por meio dessa cláusula contratual, você vai conseguir estabelecer qual que é a responsabilidade. Espera aí, quem que descumpriu uma cláusula? Foi a minha folha que está terceirizada ou foi a própria cooperativa? Então, se eu não tenho uma cláusula muito clara a respeito disso, a cooperativa pode ser penalizada aí por uma obrigação que não era dela, que era sim do terceiro contratado. Então, é muito importante que essas cláusulas estejam bem claras e delimitando, né, qual é o trabalho de cada um. E como fazer uma cláusula clara, né? Primeiramente, né, isso é muito importante, que as partes, quem está lá no operacional, também sente com o jurídico e explique como esse trabalho vai funcionar. Que aí o jurídico vai conseguir desenhar a cláusula da forma mais adequada possível e ligada aí à realidade da cooperativa. Obrigada, Luiz. Agora, De Rafael. nada. A gente fala muito de conscientização, Rafael, e treinamento, né? Inclusive, eu acho bastante destacado tudo que o Thiago acaba de explicar para a gente. Mas, assim, particularmente, eu percebo, não sei se é o cenário, mas em outros painéis, a gente tem uma demanda muito grande dos participantes, falando sobre a função do encarregado de dados que ele faz. E eu queria saber, assim, quais passos a cooperativa deve seguir para, de fato, fazer uma conscientização adequada, fazer um treinamento adequado, capacitar esse colaborador que tem essa função de encarregado de dados, ou que, de fato, nem sempre essa pessoa da área de TI, de outras áreas jurídicas, mas, enfim, que capacitação essa pessoa deve ter para entender que ela de fato está preparada para assumir essa função, ou se já assumiu a função, para de fato atuar de forma adequada. E a cooperativa, quando ela vai fazer esse tipo de conscientização e treinamento, tem algum tipo de certificação específica que ela vai requisitar de um fornecedor, ou ela pode, de repente, chamar alguém, tem formação de TI, pode vir dar treinamento. Então, eu queria que você traduzisse um pouco para a gente, de forma prática, qual o ponto de atenção da cooperativa em relação a essa parte de treinamento. Excelente, Raquel. Esse tipo de dúvida é comum, tá? Tenho bastante perguntas relacionadas a este assunto mesmo. Bom, vamos lá. Referente à conscientização, tá, pessoal? Conscientização não é a gente vai parar um dia, vai falar sobre isso e acabou. O ano que vem a gente vai ver o que aconteceu. Não, pessoal, aí você não está conscientizando. Quando a gente está falando de conscientização, olha, são várias ações, um conjunto de ações que é feito para conscientizar as pessoas da cooperativa. Então, vamos lá. Ações, por exemplo, separei um dia para falar sobre segurança da informação, sobre dados, né, o trânsito de dados dentro da cooperativa. E aí, aqui, independe se a cooperativa ela é de 3 níveis, como a gente está falando, ela tem uma confederação, uma central e a singular, ou se ela é uma
solteira, uma cooperativa sozinha. Então, se ela é uma solteira, ela também precisa ter esses movimentos de conscientização, desde que a conscientização ela começa quando vocês estabelecem as políticas, como o Thiago comentou, então a administração já começou a ficar consciente. E aí, na sequência, a hora que tem as ações, né? Olha, um dia separado para falar sobre o tema, aí eu coloco proteção de tela no computador de todo mundo, falando, né, com informações sobre segurança de dados, não replique as informações dentro da cooperativa com quem não precisa, e assim vai. Então, a conscientização, ela não é uma ação isolada, ela precisa ser uma coisa que vai perpetuar na cooperativa, constantemente vai ter assuntos relacionados à informação da cooperativa. Lembre-se sempre, as cooperativas de crédito têm um regulador forte, que é o Banco Central. Vocês vão estar lidando com dados de associados diariamente, né? Então, essas informações, tanto pela 4893, Segurança Cibernética, quanto pela Lei Geral de Proteção a Dados, 13.709, nos dois caminhos, a cooperativa ela é responsável por manter o sigilo das informações do associado, não posso replicar, não posso perder esses dados, não posso utilizar indevidamente essas informações. No caso, como tu comentou, Raquel, é referente ao colaborador que vai assumir a função de DPO. Pessoal, aqui eu tenho perguntas relacionadas nesse assunto que sempre há uma confusão. Olha, eu já não designei um diretor de segurança cibernética? Já escrevi, Rafa, lá no Unicad, coloquei lá um diretor responsável por isso, né? Esse cara não tem que ser a pessoa responsável pelos dados da cooperativa, então ele não deveria exercer o papel de DPO. Pessoal, não, né? São informações separadas, tá? Então, uma coisa é o diretor responsável pela segurança cibernética, os dados de tecnologia da sua cooperativa. Outra coisa é o DPO, o cara que é responsável pela os dados da cooperativa, né? Essa pessoa ela vai ter uma função vai transitar em várias áreas da cooperativa. E uma informação importante, tá? O DPO não necessariamente precisa ser o cara da tecnologia, precisa ser o cara de controles internos, precisa ser a pessoa do jurídico. Então, quem a cooperativa entender que tem essa facilidade de transitar em diversas áreas da cooperativa, para se comunicar, para conseguir dados, conseguir informação, participar tanto dos projetos de tecnologia quanto dos projetos de negócio, é importante que essa pessoa seja o DPO, tá? O conhecimento dessa pessoa, ela pode ser exigido antes de ter a função, como a Raquel comentou, ou ela pode ser capacitada, já que foi definida uma pessoa para exercer a função. Então, o que a gente tem hoje de capacitação para uma pessoa de DPO? Existem várias trilhas, né, de certificações, né? Então, tem fornecedores de certificações especificamente para a função de DPO. Você pode ir fazendo uma trilha onde você vai se certificando até se tornar efetivamente um capacitador de DPO. Você chegou na função mais desejada ali para exercer esse cargo de DPO. Lógico, depende um pouquinho da pessoa ter um conhecimento na área de tecnologia e também ter um conhecimento de processos, também de jurídico, então precisa ser uma pessoa que transita dentro das áreas da cooperativa, tá? Não adianta a gente pegar só uma pessoa de TI, deixar ela trancada na salinha dela lá dentro do data center e achar que ele vai resolver todos os problemas de LGPD, ele não vai, tá? Ele vai precisar estar conversando com todas as áreas. Então, esse especialista, né, se ele precisa de treinamentos, né, o que a cooperativa pode exigir da pessoa que vai ministrar esses treinamentos? As mesmas certificações que são propostas para quem vai exercer a função de DPO. Então, olha, quem vai vir dar treinamento aqui de DPO para o meu encarregado de dados aqui na cooperativa? Quem que é essa pessoa? O que essa pessoa sabe dessa função de DPO, né? Ela tem algum tipo de credibilidade? Essa palavrinha credibilidade normalmente acompanha as certificações. Pode ser a experiência de mercado e pode ser acompanhada de algumas certificações. Esse, acho que é um dos principais passos ali, viu, Raquel, para você ter essa divulgação do conhecimento dessa pessoa que vai trabalhar como DPO na cooperativa. Rafa, eu vou complementar aqui até uma pergunta. E dentro da cooperativa, em relação ao DPO, é ele que deve fazer a capacitação interna? Ou é porque eu já recebi uma pergunta aqui no chat, então, assim, claramente,
considerando se ele está capacitado, entendo que ele pode, de fato, fazer multiplicação. Né? Então, eu não Perfeito. vejo nenhum problema. Se ele já é certificado, está capacitado, entende do tema, entende que ele pode fazer esse processo interno de conscientização. Mas se esse DPO ele se declara não capacitado, o que eu falo não capacitado? É aquela situação, ele foi indicado, mas, de fato, ele não entendeu exatamente ainda o que tem os requisitos da norma, não entendeu exatamente qual é o seu checklist de funções dentro da cooperativa. Então, esse caso aí, qual seria o recomendado para a cooperativa? Seria exatamente terceirizar, contratar um parceiro para fazer esse tipo de capacitação interna? Perfeito. Se a pessoa que está designada para a função, ela tem essa credibilidade, vamos dizer assim, olha, eu domino o assunto. Então, vamos nessa linha, né? Se a pessoa que está como na área de DPO, ela domina sobre o assunto, pessoal, problema nenhum em ela fazer essa divulgação dentro da cooperativa, né? A chance de você ter uma pessoa que domina sobre o assunto falando, né, indevidamente, falando de um controle que precisa sem precisar, falando que uma situação de risco sem ser risco, essa possibilidade ela é minimizada se a pessoa domina o assunto. Agora, nessa outra vértice, Raquel, que você comentou, olha, a pessoa foi colocada lá como DPO, mas ela ainda está em processo de capacitação para essa função. Então, é importante que esse treinamento, essa conscientização, ela venha de fora, um profissional que já domina sobre o assunto para compartilhar o conhecimento com a cooperativa, tanto de boas práticas como também das regras, né? Então, é importante que venha de fora esse treinamento. Como essa pessoa que vai desenvolver essa função de DPO, ela pode ter sido indicada e ainda não está capacitada, não é um problema essa pessoa exercer essa função. Então, lembre-se, como comentei, é importante que essa pessoa ela transite em diversas áreas da cooperativa. Se for ter um desenvolvimento de sistema, ela precisa participar, Rafa? Precisa. A gente vai fazer uma ação de marketing, onde a gente vai levar o nome, o CPF de vários associados. Essa pessoa precisa participar? Precisa. Então, vejam, desde uma ação de tecnologia, como uma ação de marketing que a cooperativa vai fazer num shopping, numa feira, num feirão de carros, né? Então, se vocês têm a intenção, se a cooperativa tem uma intenção de fazer uma ação de marketing nesse momento e vai levar dados pessoais, é importante que o DPO saiba o que está acontecendo, como é que vão ser levados esses dados, né? Então, precisa envolver esse profissional. Lembre-se, se tiver um vazamento de dados, a primeira pessoa a ser acionada vai ser o DPO. Então, é importante que ele esteja ciente de tudo que acontece dentro da cooperativa, senão ele não consegue responder às principais perguntas. Então, se essa pessoa não está, vamos dizer assim, capacitada no momento, ela pode fazer uma trilha de capacitação, e esses treinamentos virem de fora, Raquel, sem nenhum problema. Complementando a pergunta ainda, Rafael, tem algumas estruturas de sistemas cooperativos, né, que têm universidades, estruturas de EAD para vamos dizer assim, tanto, tem casos que até associados têm acesso, ou até mesmo os colaboradores daquele sistema. Se esses treinamentos forem internos, considerado, e for ser realizada uma auditoria, né, que é requisito da norma, estou te perguntando, as evidências de cursos internos de uma estrutura dessa de AD é considerada como uma capacitação do DPO ou depende também do conteúdo desse curso? Depende muito do conteúdo, Raquel, depende do que está sendo apresentado, né? Então, na verdade, tem duas coisas importantes aí. Uma, primeiro, né? O conteúdo, então, o que está sendo ministrado dentro da cooperativa. E o segundo, a pessoa que está ministrando está capacitada para fazer esse treinamento. Então, vamos lá, né? A gente está falando sempre do DPO, então vou tentar trazer para uma situação negocial. Se eu vou fazer uma ação de crédito, vou vender crédito, eu preciso treinar as pessoas em como abordar o associado, como vender, como falar para ele sobre o produto. A pessoa vai ter que entender sobre as taxas, prazos, o formato de negociação, qual é a linha de crédito. Então, vejam, se eu estiver falando ali de uma informação de crédito, alguém que vai capacitar essas pessoas para vender o crédito precisa dominar. Senão, alguém vai fazer pergunta e a pessoa não sabe. O mesmo vai acontecer nessa situação de crédito. O treinamento interno, então, a gente fazendo dentro da própria cooperativa, é válido? Com certeza. Vocês fazendo o treinamento dentro da cooperativa e apresentando ali os principais temas, os principais assuntos, não vejo problema também, vocês também estão fazendo uma capacitação do profissional de vocês. Aí depende um pouco da credibilidade de quem está ministrando o treinamento, se a pessoa domina ou não e se ela é capacitada ou não. Última pergunta, prometo, Rafael. E a periodicidade do treinamento?
Sem problema. Como trata-se o treinamento, né? Ele também passa por uma parte. São perguntas que acontecem quando a gente vai conversando mesmo com a administração, sempre tem. Então, o treinamento, como ele faz parte da conscientização, então o que é o importante que se tenha os treinamentos ali? Uma periodicidade que eu entendo como adequada, tá? Vocês estarem tratando, no mínimo, anualmente, para todos os colaboradores, ou sempre que a cooperativa entender que é necessário. Então vamos lá, Rafa, o que seria quando a cooperativa entender que é necessário? Houve um tráfego de informação de vários associados que circulou num pendrive e o DPO pegou informações passando fora do conhecimento dele. Então, assim, opa, peraí, o treinamento anual não está funcionando, né? Então, estão transitando informações de maneira que não deveriam transitar. Aí, o que a cooperativa pode fazer na administração? Vamos fazer mais uma inserção nesse intervalo de um ano, vamos fazer mais uma inserção para conscientizar todo mundo, que não é para ficar fazendo tráfico de dados à torta e à direita dos associados, né? Há um risco significativo ali, com o Banco Central e com a Lei Geral de Proteção a Dados. É interessante, para a gente fechar esse bloco aqui sobre treinamento, que tem muitas instituições que são capacitadoras, credenciadas e, de fato, com credibilidade, que tem vários cursos, tanto de certificação, pós-graduação, de especializações. Então, é muito importante que essa pessoa, de fato, tenha uma carreira continuada para conseguir fazer uma multiplicação adequada dentro da cooperativa. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que, de fato, seguir. São sim, Tiago, Raquel. te devolvo a palavra, desculpa. Sem problemas, Raquel. Bom, vamos avançando aqui, pessoal. Bom, agora a gente vai falar sobre gestão de contas de usuário, tá? Quando a gente vai analisar fraude, essa é a porta de entrada, né? Muitas vezes as cooperativas ali, elas implementam vários controles de segurança da informação, firewall, antivírus, CIEM, mas muitas vezes, por uma conta mal gerida, ali tem uma entrada para uma fraude, né? O vazamento de dados, enfim, exfiltração de dados da cooperativa. Então, vamos falar agora sobre gestão de contas de usuários. Bom, o primeiro passo, né, você ter efetividade nesse controle de gestão de contas dos usuários, é estabelecer uma política, né, uma diretriz que contempla ali as responsabilidades dos usuários, né, a forma de você criar uma credencial de acesso, né, criar diretriz ali de bloqueio, desbloqueio e revogação de conta e revisão de usuários também. Estabelecer um inventário. O que é estabelecer inventário? É você cadastrar as contas de usuário sempre de forma completa. Então, é interessante que tenha o nome completo do colaborador, né, o ID de login, a data de cadastro e o departamento e a área que ele trabalha. Isso, pessoal, para facilitar no processo de gestão de incidentes, tá? Sempre, né, é interessante que centralize também as contas de usuário, tá? Por meio de um serviço, um diretório, uma ferramenta de gestão de identidade, para que utilize o login único, né? O que é isso? O login único é uma base centralizada, onde todos os sistemas, né, é o single sign-on que a gente chama, né? Login único. Ou seja, cria-se um login ali para o usuário para que ele utilize vários sistemas com a mesma conta e a mesma senha. Ah, Thiago, mas para que isso é relevante? Para que você não crie, né, login em vários sistemas diferentes e na hora de revogar você tem que lembrar, tem que revogar a conta do usuário no sistema X, no meu RP, no meu outro sistema, na rede, né, no banco de dados. Então é interessante que crie ali um login único para que, com única revogação desse acesso, ele revogue para os demais sistemas. Tá interessante também criar um processo, né, de concessão de acesso, né? O que é isso? Né? É mediante uma nova contratação, né? Quais os direitos de acesso daqueles usuários, né? Quem abre chamado para a TI, como que abre chamado para a TI, como que a TI recebe esse chamado, né? E como ela procede ali na mudança de função ou na designação de algum direito de acesso, tá? A parte de revogação também, que nada mais é você desativar a conta imediatamente após a rescisão de um colaborador, ou quando o colaborador muda de empresa, né? De repente criar um outro login. É interessante que faça esse processo de revogação, lembrando que, né, as melhores práticas do mercado, né, ela orienta que não sejam, né, excluídas as contas, porque ali você perde
você não preserva as trilhas de auditoria, né? Então, é interessante que nesse processo de revogação você mantenha a conta ali, para caso ocorrer um incidente durante o período que o colaborador ali estava, né, a área de TI consiga fazer a análise, tá? Se possível, sempre exigir um MFA, que foi aquilo que eu expliquei, né, um multifator de autenticação, né, para que tenha uma camada de segurança a mais nas contas de acesso, tá? Isso é uma melhor prática do mercado, muito utilizado também. A própria Microsoft, Google já tem utilizado essa tecnologia, né, por padrão. Thiago, eu gostaria de aproveitar que você já concluiu esse tema, Concluí. fazer até uma pergunta para o Rafael, assim, eu endereço essa pergunta bastante para o Rafael, porque ele também ocupa a nossa cadeira também de auditoria da parte contábil e auditoria cooperativa, então entende tanto o lado de TI da cooperativa, como também o outro lado, que é operacional, como funciona. Rafael, eu vejo muito comum as cooperativas, né, até cooperativas muito pequenas, você ter usuários que a gente fala que tem o usuário master, né? Você faz tudo na cooperativa, você tem vários poderes. Então, qual cuidado a cooperativa tem que ter quando, de fato, criar uma política de segregação de funções? Qual o ponto de atenção para ela mitigar que, até uma falha operacional no momento de dar o acesso, né, ela possa, de fato, mitigar os riscos operacionais? A gente tem um histórico muito grande que acho que em cooperativas de crédito, acho que a maioria das fraudes internas ou situações ligadas a erros operacionais de fato graves são em decorrente dessa má distribuição de acessos, né? Então, como é que a cooperativa Exatamente. pode se atentar para evitar esses riscos operacionais? Perfeito. Pessoal, a segregação de função, ela nada mais é que o profissional ele só acesse as informações que ele precisa para desempenhar as atividades dele. Então, vamos lá. O que que é um grande risco para a auditoria? A hora que a gente bate o olho, a gente fala assim, opa, esse aqui eu preciso olhar. Quando a gente enxerga que existem muitos usuários com perfil de administrador, que é aquele que pode fazer todas as funções dentro do sistema. Rafa, isso inclui também o ambiente de rede, né? A rede Windows, é a que a maioria das pessoas utilizam, né? O ambiente Windows, ou o ambiente Linux, ou o ambiente iOS, dependendo da cooperativa, o sistema operacional que vocês utilizarem. É mais comum e todo mundo conhece mais quando a gente fala de Windows. Então, vamos lá. Tanto no ambiente de rede quanto nos sistemas corporativos que a cooperativa tem, é importante que você tenha uma segregação de função dizendo o seguinte, pessoal: quem pode acessar o quê? O estagiário pode acessar todos os documentos que o diretor assina, acessa, né? Por exemplo? Não, Rafa, não, o estagiário ele vai acessar só as coisinhas da área que ele tiver ali, ele não vai mexer em ata de diretoria, ele não vai mexer em estratégia de marketing, ele não vai mexer nessas outras atividades. Aí eu falo para vocês assim, ótimo, onde vocês escreveram quem vai acessar o quê? Esse exemplo do estagiário é uma coisa muito esdrúxula, né? Lógico que nunca vai acontecer numa situação dessa. Mas qual é o documento que formaliza, então, quem pode acessar o quê? Seja essas informações no ambiente de rede, onde tem informações da cooperativa, ou no ambiente de sistemas. Pior ainda, no ambiente de sistemas, olha só, se a gente tiver um colaborador que ele tem acesso, por exemplo, né, criar uma operação de crédito e mandar liberar o recurso dentro dessa operação na conta corrente do associado. Olha só que risco. Uma pessoa só faz uma operação de crédito e libera o dinheiro dentro da conta corrente. Então, observem que se vocês não tiverem, né, uma matriz de acesso dizendo o seguinte, pessoal, para a gente ter uma separação e uma melhor definição do controle, a pessoa que cadastra a operação de crédito não pode liberar o recurso na conta corrente, senão a gente tem um conflito de interesse. A pessoa cria uma operação de crédito e libera o recurso sem falar com ninguém. Então, o que é importante nessa matriz de segregação de função? É que a cooperativa, né, ela estabeleça um formato de acesso de acordo com o que o colaborador precisa para desempenhar a atividade dele. Se ele trabalha na área de marketing, ele acessa funções do sistema e o ambiente de rede da área de marketing. Se ele trabalha no jurídico, igual, ele só vai acessar informações de jurídico. Se ele trabalha com a operação, o operacional de fato, ele vai acessar coisas de operação. E assim vai, que haja uma segregação, e aí nós temos tanto a 4893 comentando sobre essa restrição de acesso,
como vários frameworks de mercado, como o Thiago comentou. Então, a ISO, por exemplo, ela recomenda acesso mínimo. A pessoa só acessa o que ela realmente precisa acessar para desempenhar as atividades dela. E aí, um pouquinho de experiência para vocês. Pessoal, funciona assim, inclusive no regulador. Já auditei o regulador, o Banco Central. E lá dentro também é assim, todo mundo lá só acessa as informações que ele precisa acessar. E os processos que o Thiago comentou, para concessão e para revogação de acessos, também estão associados aqui. Vejam que, quando a gente comenta sobre um cadastro de um colaborador, eu libero alguns acessos para ele. Ótimo. Quando esse colaborador sai, eu retiro esses acessos. E o que é um dos mais importantes que costumam dar problema? Quando esse colaborador troca de área. E aí o que acontece normalmente? Ele acumula os acessos. Então, eu estava na área de marketing, tinha os acessos de marketing, porque a cooperativa se atentou a esse detalhe. Mas, depois de 2 anos, ele falou assim, não, agora esse colaborador vai trabalhar na área de crédito, de frente lá com o cliente, que ele pegou essa expertise aqui de marketing, vai levar lá e vai vender muita operação. Legal, não tem problema nenhum esse movimento que a cooperativa vai fazer. Porém, os acessos que ele tinha de marketing, ele não precisa mais. Ele não vai trabalhar com marketing, ele vai trabalhar com atendimento ao cliente. Então, esse processo precisa rodar também dentro da cooperativa. Logicamente, nessa situação de conflito de acesso, o que temos normalmente? A cooperativa é muito pequena, Rafa. Eu preciso, esses acessos, eles precisam estar dentro de uma pessoa só. E aí, talvez isso daria até um outro dia ser, viu, Raquel? Mas a gente poderia trazer mais exemplos para vocês de como evitar esse conflito de... Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre segurança durante o trânsito de dados, né? Aqui, tanto para cobrir os aspectos da LGPD quanto de segurança cibernética, tá? Então, é interessante que a cooperativa sempre colete e armazene somente dados necessários, né? Isso para atingir tanto os objetivos do tratamento e a finalidade pretendida. Então, sempre deverá formalizar isso, né? Qual o objetivo do meu tratamento e qual a finalidade pretendida para que eu colete aqueles dados, né? Utilizar recursos, né, para garantir a segurança desses dados, que é a questão da criptografia, né, criptografar aí tanto os dados em trânsito quanto os dados em repouso. Mas, Tiago, o que é dados em trânsito e dados em repouso? Dados em trânsito são aqueles que estão trafegando ali pela rede, né? Você está enviando, recebendo dados. Né? Então, esses dados têm que ser criptografados ponta a ponta, né? Tanto no envio quanto no recebimento. E criptografar dados também que estão em repouso, né? Que são os dados do meu backup e dados de notebooks, tablets, né? São aqueles dados que estão ali backupeados, né? Com base na nossa experiência, grande parte das organizações, das instituições financeiras, elas falham aqui, porque é interessante que os dados sejam criptografados sobre tudo as mídias de backup, né? Já fizemos vários testes de auditoria, pedimos para restaurar ali, né, fitas de backups, né, que estão armazenados em sites secundários, e muitas vezes esses dados não são criptografados, né? Olha o risco que a cooperativa corre. A pessoa tem acesso àquela fita de backup, ela restaura os dados da cooperativa sem criptografia nenhuma. Então, é interessante que todos os dados eles sejam criptografados, tá? Evitar a transferência de dados para HDs e pendrives. Isso é um controle que muitas vezes o antivírus já oferta isso, né? Mas com base também na nossa experiência de auditoria, muitas vezes fazemos esses testes, né? E o que a gente enxerga aí de uma vulnerabilidade muito grande, né? Que esse controle aí de transferência de dados, ele seja implementado também com o controle de proxy, né? Que é aquele controle de internet, que você vai restringir os acessos. Muitas vezes o colaborador não consegue acessar ali o pendrive, mas a internet está liberada, então ele consegue fazer um cadastro ali no Dropbox da vida, no Mega MZ e subir todos esses arquivos da cooperativa. Então, não adianta nada implementar tecnologia, implementar controles, né, caros, né, contratar ferramentas, sendo que a conscientização, o treinamento, tanto para profissionais de TI, como o Rafael falou, né, é interessante que os profissionais de TI também conheçam esses controles que mitiguem riscos de vazamento de dados. É interessante também que todos os hardware e softwares eles sejam inventariados. Aqui a gente tem um princípio de segurança da informação. Se a gente não conhece nossos dados, não conhece nossos ativos, não conhece o nosso software,
como que a gente vai proteger, né? Então, é interessante ter um inventário ali preciso e atualizado, tá? Realizar backups periódicos e armazená-los de forma segura, fazer o monitoramento ali das rotinas de backup. Eu vou falar depois, eu vou entrar mais nesse assunto de backup, tá? Mas só para dizer que ele está dentro também no processo de segurança de dados. E também fazer o descarte, destruição e descarte de dados ali de forma segura, né? Sabemos que quando a gente formata um HD, por exemplo, do modo tradicional, outra pessoa consegue restaurar ali 60%, 70% dos nossos arquivos. Então, é interessante ter um processo de sanitização, né? O que é isso? É um modo de descarte seguro. Vou endereçar uma pergunta agora ao Luiz. Luiz, você como encarregado de dados, também com sua experiência em cooperativa de crédito, você pode trazer para a gente alguns exemplos bem práticos e mensuráveis de situações que a cooperativa ela simplesmente não cumpre a LGPD e nem tem consciência que está descumprindo, que eu acho que é importante a gente identificar e ver o que é certo e o que é errado, né? Situações que são corriqueiras no nosso dia a dia. E também, uma vez que essa situação aconteça, que tipo de penalidade a cooperativa pode enfrentar? Você Sim, pode colocar um pouco para gente? é uma excelente pergunta, Raquel. Tem algumas práticas, né? Eu já vi acontecer mais de uma vez esse caso. Questão de cheque devolvido aí, mais voltado para cooperativas de crédito. E às vezes o credor desse cheque, o portador desse cheque, vai na cooperativa e fala: Olha, eu estou tentando procurar fulano, você poderia me passar o endereço dessa pessoa? E muitas vezes, no intuito de ajudar, né, essa pessoa, o colaborador da cooperativa acaba passando dados pessoais. Então, isso é uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados muito assim séria. Esse tipo de caso também já era tutelado e protegido pela lei que protege os dados bancários, né? Então, já existia uma legislação para proteger esses dados bancários do cooperado que tem uma conta e o cheque foi eventualmente devolvido, e também agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu já escutei, mas o que a cooperativa faz neste caso, né? Então, a orientação é, olha, você tem que procurar executar esse título na via judicial e pedir a quebra de sigilo bancário, aí o juiz manda ofício para a cooperativa e a cooperativa responde esse ofício, localizando e informando o endereço que a cooperativa tem de se cooperado. Outra coisa também que já vimos acontecer é até que nível, né, eu estou transferindo os dados dos cooperados para cumprir ou para executar, né, fazer uma cobrança administrativa. Até que ponto eu posso realizar essa transferência para uma empresa terceirizada realizar a cobrança administrativa? Posso, mas o que essa empresa terceirizada está fazendo com os dados, né? Muitas vezes essa empresa terceirizada, ela está repassando esses dados para uma outra finalidade, vendendo esses dados, então isso também é importante ter aquela questão das cláusulas contratuais. Então, são alguns pontos que às vezes a gente acha que não tem nenhum problema, mas tem um problema muito sério e muito grave. Outra questão também, envio de e-mail errado, né? Então, eu vou enviar o e-mail para o diretor José, mas eu mandei o e-mail para o diretor, para outro José, e às vezes esse e-mail pode ter informações relevantes, né, e dados pessoais sensíveis. Então, é muito importante também perceber que esse tipo de incidente também é um incidente de proteção de dados pessoais. Com relação às penalidades, a ANPD já tem instaurado alguns processos fiscalizatórios e vai depender do incidente para aplicação. Ou, geralmente, eles vão começar de acordo com o regulamento que foi publicado, pela aplicação de advertência, dependendo do grau, né? Se por acaso precisa ser adotada alguma medida corretiva, a ANPD vai solicitar que essa medida seja adotada. Então, os níveis de aplicação de penalidade vai depender do nível, né, do grau da exposição desse dado pessoal. E esse é o ponto importante, né? Como a gente vem falando desde o início, de manter as políticas, manter os contratos, porque isso já demonstra que a cooperativa ela está já tentando fazer de tudo possível para proteger esses dados pessoais. Mas esses são alguns casos aí que a gente já viu aqui realizando alguns trabalhos, Raquel. Obrigada, Luiz. Eu digo assim que é até difícil no dia a dia, né? Como fiscalizar alguém, que eu até comento, como é que o Conselho Fiscal faz isso? Então, primeiro começa olhando os contratos, né, com os terceiros, para ver se tem as Sim, cláusulas de sim, proteção. exatamente. E eu entendo que o outro ponto para conseguir, de fato,
fiscalizar é muito complicado, porque se a cooperativa tem 1.000 pessoas podem fazer isso. Então, acho que é investir exatamente nessa capacitação, conscientização, porque ele sabe que isso é proibido e isso pode dar uma penalidade da cooperativa. Sim, é como o Rafael disse, né? A conscientização ela é contínua, né? Então dispara um e-mail, às vezes a pessoa não sabe que aquele contrato de um contrato que está lá na mesa com o nome do cooperado, ele também está tutelado, ele é físico, mas ele também está tutelado. Então a gente volta para aqueles conceitos de tela limpa, de mesa limpa. Então são coisas simples mas só que no dia a dia às vezes o colaborador pode acabar esquecendo, por isso que essa importância da conscientização temporal aí para manter essa responsabilidade viva, porque proteção de dados e segurança da informação é uma responsabilidade de todos, né? De ponta a ponta, não é só do diretor, do pessoal que cuida de TI, é de ponta a ponta. Temos 10 minutos para concluir nosso painel. Eu ainda tenho algumas perguntas para você. Então, devolvo a palavra para o Thiago, e de repente, se a gente não tiver essa pergunta, eu faço lá no finalzinho, pode ser? Ok. Agora falaremos sobre segurança das comunicações, né? Primeiro, pessoal, aqui o protocolo HTTP, né, que é o de hipertexto, ele pode ser interceptado, né? Porque o texto ele ocorre ali de forma clara, né? E muitas vezes o atacante pode ter acesso a esses dados, pois ele não utiliza criptografia. Então é interessante sempre quando a cooperativa for trocar, né, informações, seja com fornecedor, né, seja com outros sistemas da própria cooperativa, né, ocorra sempre em HTTPS, né, que permite ali que os dados eles sejam transmitidos por uma conexão criptografada, né, que verifica ali a autenticidade do cliente e servidor por meio de um certificado digital, né, e a implementação de um FARO, né, eu creio que todas as organizações ela tem um FARO, né, porque é um pré-requisito aí para você, o primeiro passo de segurança da informação é que se cria ali que se implemente um FARO, né? O FARO ele monitora o tráfego de dados, né, tanto de entrada como saída da rede corporativa. E muitas vezes assim a dificuldade do pessoal, né, de TI, das cooperativas Thiago, mas eu tenho um FARO, eu preciso ter um antivírus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o FARO ele cuida somente de você, de dados ali, né, de tráfegos de entrada e saída. Ele não protege, ele não expurga, por exemplo, uma ameaça da rede. Então, o FARO ele não tem relação aí com o antivírus, tá, pessoal? O FARO ele não protege os ativos, detectando ou eliminando a ameaça. A utilização de e-mail também é interessante, né, que implemente ali, né, ferramentas de anti-spam, né, integre essa ferramenta de um Outlook, né, com um antivírus, com sistema de e-mail, para que faça a varredura dos anexos. Esse é um controle super importante também para mitigar aí o risco de ter um ataque de phishing, do colaborador clicar, né, num artefato malicioso. E com isso também a gente tem o famoso DLP, né, que depois da LGPD, né, de privacidade de dados, é uma ferramenta que as cooperativas, né, grande parte delas utilizam. Então é interessante, né, que esse DLP seja calibrado também, né? Que seja um teste, né, de auditoria, análise crítica, né, para que tenha alçada ali de aprovação, para que o usuário possa ou não enviar um e-mail contendo dados pessoais, né? E remover qualquer dado sensível que esteja trafegando na rede sem nenhuma necessidade. Super importante. Bom, agora falaremos sobre o processo de gestão de vulnerabilidade, né? Então, vai que o processo de gestão de vulnerabilidade, ele exige uma série de cuidados, né? Pois aqui é a entrada, principal entrada, né? Que é as vulnerabilidades do nosso parque tecnológico. Então, é interessante que estabeleça uma política ou metodologia, né? Para que tenha um envolvimento da alta direção nos processos ali de análise de vulnerabilidade, né, que as vulnerabilidades elas sejam identificadas de forma proativa. Então, a análise de vulnerabilidade, pessoal, é um processo, é um controle que ele é proativo, ou seja, tem que ter uma varredura automatizada, tá? As cooperativas também, isso é a própria 4893 que traz também, tá? Esses aspectos de vulnerabilidade, realização de pentest, sobretudo, ali a cooperativa deve mapear quais são os seus sistemas críticos, quais são os seus sistemas críticos, para que faça ali uma análise, né, um pentest, né, um teste de invasão,
para ver se aquele sistema contempla ou não algumas vulnerabilidades. Utilizar também um software anti-malware, né? E o processo de gestão de vulnerabilidade não consiste somente em catalogar essas vulnerabilidades, né? É interessante também que se faça uma classificação, que se faça uma análise de risco em cima dessas vulnerabilidades encontradas. Olha, eu tenho aqui 500 vulnerabilidades, mas eu tenho que definir aqui, tenho que categorizar o que é crítico, o que é uma vulnerabilidade alta, o que é uma vulnerabilidade baixa. Ah, meu sistema que é relevante para o negócio, que impacta, ele tem uma vulnerabilidade média. Ah, já outro sistema aqui que eu não utilizo muito, ele tem uma vulnerabilidade crítica. Então, qual que eu trato primeiro? Então, essa gestão de vulnerabilidade também tem que se fazer uma análise de risco, tá? Automatizar essas verificações por meio de ferramentas. Então, é interessante que esse processo seja automatizado e não manual, tá? Que se crie ali uma rotina de 15 em 15 dias, fazer uma varredura dos meus ativos críticos. É interessante também que a cooperativa elas corrijam essas vulnerabilidades, né, por meio de um processo de gestão de mudança. Então, assim, encontrei uma vulnerabilidade no meu ativo crítico, então vou ter que parar aquele ativo crítico, então vou fazer essa correção de madrugada. Então, que isso seja atrelado também ao processo de gestão de mudança. E faça também monitoramento contínuo, né? Análise crítica, por meio de auditoria, identificando, né, as vulnerabilidades do mercado, tendo aquele canal, né, com outras instituições financeiras, conforme define a 4893, para estar compartilhando informações de vulnerabilidade. Acabando, Raquel. Agora aqui a gente vai falar sobre cópias de segurança, né? Cópias de segurança, aqui a gente já começa a entrar no processo de gestão de continuidade do negócio, né? Garantir que meu processo ele seja estabelecido no caso de um desastre, tá? Então, o que que eu devo, né, no meu processo de cópia de segurança implementar? Primeiro, políticas e diretrizes, né, que mais uma vez reforça o envolvimento da governança, da alta direção, para que esse processo de backup atenda às expectativas ali da instituição financeira, no caso, as cooperativas de crédito, tá? Então, o que que deve contemplar ali nessa política? Informação do ambiente de backup, o que que é meu backup primário, o que que é meu backup secundário, a solicitação para inclusão de um backup, solicitação de restauração de backup, quanto tempo eu vou reter essas informações, até para atender ali às leis específicas, né? Seja de cooperativa de crédito, instituição financeira, seja de privacidade de dados, seja de leis trabalhistas. Então, essas informações também têm que ser retidas por um determinado tempo, e os testes de integridade, né? Bom, que os backups também eles ocorram de forma automatizada, né? Que tenha rotinas ali de backups de madrugada para que não impacte meu negócio, não deixe meus servidores lentos. Então, é interessante criar ali uma rotina de configuração correta na ferramenta, de acordo com a política estabelecida. Importante também que esse backup, tá, no meu ambiente primário e secundário, eles sejam isolados, né? Vocês lembram do caso da Torre Gêmeas? Muitas organizações, elas tinham backup na outra torre, né? Então, veio um avião ali, parou praticamente a empresa, muitas empresas fecharam porque perderam todos os seus dados. Então, esses backups, eles têm que ter uma distância ali que seja coerente, né? Que seja realmente isolada para mitigar risco de desastres, incêndio, né, se falta energia naquela cidade, então é interessante que o backup esteja em outra cidade, enfim. Teste de integridade, verificar se os dados armazenados estão intactos, então é interessante também fazer um teste de integridade. Conforme eu falei, né, a questão da fita de backup, tem que ter muito cuidado com isso também, porque as fitas de backup elas estão em outro ambiente, então muitas vezes a organização fala, a minha ferramenta ela faz teste de integridade de forma automatizada. Mas se eu comprei uma fita de backup, né, um lote de fita de backup que esteja com problema, não consigo restaurar, você está fazendo backup ali durante um ano, armazenando, ninguém está testando aquelas fitas. Então é interessante também pegar essas fitas de tempos em tempos, colocar na minha ferramenta de backup e fazer esse teste de recuperação. Bom, e como eu vou preparar a minha tecnologia da informação, a minha área de TI,
né, para que eu planeje a continuidade do meu negócio, né, no caso de uma disrupção. Então, desenvolver planos estratégicos ali, mapear os principais ativos críticos da organização. Muitas vezes as cooperativas, elas desenvolvem planos somente de link de comunicação. Pessoal, assim, quando a gente fala de serviços e ativos críticos, a gente fala de todos. Ah, o meu Active Directory, que é onde está armazenado ali o meu servidor de arquivos, as minhas contas de usuário. Se ela cair, vai impactar meu negócio? Sim. Então, eu tenho que estabelecer também um plano de recuperação de desastre para esses ativos críticos, tá? Firewalls, servidores, e sempre envolver a direção na aprovação desses planos, para que a alta direção, o conselho, saiba o que está ocorrendo ali, quais são meus ativos críticos, tá? Também fazer o teste regularmente desse plano, pois o plano ele só é válido se atrelado a efetividade do teste, né? Por exemplo, Thiago, troquei meu IP do meu banco de dados. Preciso atualizar meu plano? Preciso. Preciso, porque se aquele colaborador sair ali da empresa, né, como é que eu vou saber qual banco de dados que está atrelado àqueles sistemas? Falaremos sobre um assunto muito importante, né, que é o plano de ação de resposta a incidente, né? Quem que deve contemplar esse plano de ação e resposta a incidente? Bom, primeiro as ações desenvolvidas para adequar a política de segurança cibernética. Então, são dois assuntos que andam juntos. Então, eu estabeleço uma política de segurança cibernética, né, e uma política de ação de resposta a incidente que tem ali rotinas e procedimentos, né, e controles utilizados para que a cooperativa previna de um incidente. Tá? É, a designação do diretor responsável pelo plano de resposta a incidente. Aqui a 4893 ela enfatiza, né, o envolvimento, né, da governança, né, no plano de resposta a incidente. Até dia 31/12, ali eu devo elaborar um plano anual, um relatório anual de resposta a incidente. E o que contempla esse relatório anual, né? A efetividade da implementação dos controles, as ferramentas que a cooperativa utiliza, os controles implementados, o processo de gestão de vulnerabilidade, os pentestes feitos, aquelas ferramentas que foram instaladas, a análise crítica dos ambientes, né, os incidentes também relevantes para o negócio. Thiago, eu tenho uma Sim? pergunta aqui, gente. Desculpa o horário, mas tem que fazer essa pergunta. Vou endereçar até para o Luiz, que é nosso encarregado de dados. Luiz, qual o papel exatamente do encarregado de dados nesse momento que acontece um incidente, nesse processo de elaboração desse relatório anual e até dessas políticas, né? Que a gente já fala ali que tem envolvimento da governança, mas tem que revisar anualmente. Qual o papel exatamente do encarregado de dados? Porque eu vejo que tem ocorrido muita confusão no mercado desses papéis. Sim, são três perguntas aí, em uma só, Raquel, mas vamos lá. Objetivamente, primeiro a gente tem que ter em mente que o encarregado de dados, como o Rafael falou, ele tem que ter o conhecimento técnico de todas essas nuances que envolvem a proteção de dados pessoais. Mas o encarregado de dados ele não vai fazer tudo isso sozinho. Então, às vezes, as empresas ou nomeiam o encarregado, é tudo o encarregado que faz. Não, o encarregado não tem conhecimento técnico profundo sobre TI. Às vezes o encarregado ele não sabe fazer o mapeamento, mas ele tem que fazer o que? A gestão. Então, por exemplo, no primeiro caso, implementação, o encarregado ele vai fazer o gerenciamento da implementação envolvendo todas as áreas da cooperativa para poder estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorreu um incidente, qual que é o papel do encarregado? O primeiro papel é comunicar, né, a alta administração da cooperativa a respeito do incidente, analisar como se deu esse incidente, envolver as áreas relacionadas e gerar esse relatório sobre este incidente. Então, você vê que o encarregado ele fica meio que na gestão da ocorrência desse incidente, aí cobrando todas as áreas para que tudo funcione, né? E quando a gente fala também de políticas, o encarregado ele é responsável também por analisar se a política está em conformidade com a legislação em vigor, mas muitas vezes essa política ela vai ter que ser construída, na grande maioria das vezes, né? Ela vai ser construída por todas as áreas envolvidas naquele processo, porque ele não vai entender e dominar o processo profundamente. Por isso que eu sempre falo que a produção de dados é de ponta a ponta. E quando a gente fala também do relatório, o encarregado desse relatório de impacto, né? Ele também é responsável por fechar esse relatório, né? Então, ver se todos os requisitos de acordo com o LGPD e com as instruções normativas estão presentes nesse relatório. Estão, não estão presentes? Qual área que tem que cobrar? Qual pessoa é responsável por essa parte desse relatório? E, principalmente, o encarregado é aquela pessoa
indicada pela cooperativa, que quando acionado lá pela ANPD, que é o órgão regulador, ele vai fazer essa comunicação. Então, o encarregado de dados, ele é o elo de comunicação entre a cooperativa e a ANPD, entre a cooperativa e os titulares de dados que solicitarem informações. Então, essas são as funções do encarregado. Lembrando, mais uma vez, que ele não vai fazer tudo sozinho, ele depende de todo mundo que está envolvido no processo. Enfatizar mais uma vez o envolvimento da alta direção e governança, submeter o relatório ao comitê de risco ou, na sua inexistência, à diretoria até dia 31/3, né, que é a data base. A política de segurança cibernética e o plano de resposta a incidente, eles deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração e, anualmente, essas políticas deverão passar aí por revisão e análise crítica. Agora a gente vai entrar no conceito de computação em nuvem, né? Serviço de processamento e armazém de dados em nuvem. Aqui também é um assunto muito importante, que as cooperativas também possuem muitas dúvidas, né? Queria muito mais tempo para falar sobre esse tema, né? Ele é gigante, então vou tentar resumir aqui. Bom, primeiro, o que é computação em nuvem, né? Computação em nuvem é o fornecimento de serviços, né? Incluindo aí, servidores, armazenamentos, banco de dados, rede e softwares pela internet, né? Para que as pessoas possam ali acessar de forma rápida e tenha recursos flexíveis, né? Como, por exemplo, acessar via tablet, laptop e smartphone, né? Bom, as cooperativas, o que que elas devem fazer, né? Toda vez que contratar um serviço em nuvem, ela deve fazer a avaliação do serviço a ser contratado, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, sendo relevante, comunica ao Banco Central e estabelecer ali contratos com alguns requisitos de segurança da informação, né? Como, por exemplo, indicação do país e região onde os dados poderão ser processados e armazenados, né? Isso é um requisito também, requisito da Lei Geral de Proteção de Dados e da 4893, e a adoção de medidas de segurança para a transmissão de dados, ou seja, esses dados estão indo para a nuvem, então será que esses dados estão indo de forma segura? Então é importante estabelecer isso, né, no contrato, para que a cooperativa tenha certeza que os dados eles estão trafegando de forma criptografada, tá? Para garantir a segurança de ponta a ponta. E a segregação de dados de outros clientes, né? Muitas vezes essas prestadores de serviço de computação em nuvens, no mesmo infraestrutura, ele tem dezenas de clientes. Então, é interessante que esses dados sejam segregados, porque a depender do serviço que a cooperativa contrata, muitas vezes o fornecedor tem acesso àquela aplicação. Então, por um desvio ali, uma falha, né, no processo de controle de acesso desse serviço de computação em nuvem, pode ser que outra empresa tenha acesso aos dados da cooperativa, tá? Então é interessante ter esse processo aí de segregação de ambientes para controlar as informações. Ter horário, mas eu vou fazer perguntas. Rafael, eu sei que é normal atrever essa questão da comunicação relacionada a dados em nuvem, mas o que de fato é relevante ou não relevante para a cooperativa fazer essa comunicação? Muito boa pergunta, Raquel. Esse assunto sempre gera muita discussão. Vamos lá, pessoal. O que que é o relevante? E aí, vou fazer só um corte aqui, tá, pessoal? Aqui a gente está falando especificamente de processamento e armazenamento de informações em nuvem. Então, se a cooperativa não trabalha com nuvem, pessoal, não tem nada aqui que vai servir para vocês nesse momento, a não ser que vocês planejem isso para o futuro. Mas vamos lá. Partindo da ideia de que a cooperativa trabalha com nuvem, seja no processamento de informações, seja no armazenamento de dados. O que que o Banco Central precisa saber? Se essas informações elas são relevantes. Então vamos lá. Rafa, o que que é relevante? Uma cooperativa perguntou para mim assim: eu tenho uma intranet interna aqui, né? Óbvio, intranet, que lá tem foto do pessoal, eles comentam, né? Uma espécie de Facebook ali só para internamente, para eles conversarem entre eles, né? Falar informações ali. Eu preciso informar para o Banco Central isso? Pessoal, se essa intranet cair, qual negócio, qual associado é impactado? Zero, nenhum. Então eu preciso informar isso ao Banco Central? Lógico que não. O Banco Central não quer saber disso. Ele quer saber se o seu negócio é impactado de alguma forma se você utiliza processamento e armazenamento de dados em nuvem. Então vamos lá, Rafa, todo o meu backup é em nuvem. Vi uma pergunta aqui sobre isso, né? Eu preciso fazer teste de integridade da informação? Pessoal, precisa. Então, assim, se você for recuperar todo o seu ambiente
a partir do backup que está em nuvem. Será que se esse backup vai funcionar? Será se o seu processo de recuperação vai funcionar? Então, ele precisa ser testado também periodicamente, como a fita que o Thiago comentou. Então, se as informações elas são relevantes e estão armazenadas na nuvem ou processadas, tá? Então, é comum também, eu tenho, por exemplo, uma folha que vai rodar e ela é gigantesca, tem 50 mil pessoas. Então, eu mando para uma empresa, ela processa o arquivo e me devolve. Isso é um serviço de processamento, ou mesmo se eu tenho armazenamento de dados, operações de negócio, dados de associados. Se você tem essas informações e armazena isso na nuvem, então pode ser que seja uma coisa importante para que você comente com o Banco Central. Sempre se tiver, se tiver e for informações para o negócio da cooperativa, tá? Se o negócio pode ser impactado de alguma forma. Esse o Banco Central quer saber, então precisa ser informado. Importante ficar atento nesse detalhe só para fechar, Raquel, se as informações que estão sendo processadas ou armazenadas, se ela for no Brasil, vocês contratam um serviço e informam o Banco Central em até 30 dias no máximo. Se esse processamento ou armazenamento for fora do Brasil, a cooperativa precisa comunicar e pedir autorização para o Banco Central. Depois contrata o serviço. Então tem um detalhe importante aqui. Eu vou contratar um site, um fornecedor que tem hospedagem, é muito barato, tudo fora, fica lá nos Estados Unidos. Eu posso contratar esse serviço? Pessoal, pode, mas você precisa comunicar ao Banco Central, porque é fora da nacionalidade, fora do Brasil, tá? Então você tem que comunicar antes da contratação. Se o Banco Central autorizar, você fecha o contrato e começa a operar com esse processamento ou armazenamento externo. Esse aqui é um detalhe importante. Professor, só aproveitar uma pergunta aqui que chegou do chat, que já vem me dar aqui o assunto. Tá bom? Nessa comunicação, quando tem cooperativas que estão dentro de uma estrutura centralizada ou até de um conglomerado com políticas, nesse caso, as comunicações dos fornecedores vão para essa confederação e ela que faz o Bacen? É dessa forma que funciona? Boa pergunta, Raquel. Pessoal, estruturas que têm 3 níveis, elas podem determinar procedimentos. Então, não pode ser que uma central ou uma confederação falou o seguinte, pessoal, é tudo comigo, quem vai comunicar é a confederação. Então, o que as singulares e as centrais fazem, né? Acontece de ter uma escadinha. A singular executa o procedimento de análise, passa para a central e a central informa para a confederação e a confederação faz um comunicado só. Então, isso acontece? Acontece, pessoal. Tem estrutura de 3 níveis que funciona nesse formato. Rafa, a cooperativa é solteira. Como é que ela faz isso? Abre um SISCOM e comunica ao Banco Central que você tem um sistema relevante que é de processamento ou armazenamento de dados. Então, onde é que eu estou querendo chegar? A comunicação para o Banco Central pode acontecer pela singular, pela central ou pela confederação. Depende da estrutura de processos que existe hoje, né? Então, em alguns sistemas, essa estrutura ela não existe e a cooperativa ainda assim precisa comunicar. Obrigada, Rafa. Devolvo para o Thiago fazer a finalização. Então, Raquel, por último, a gente tem um slide aqui que a gente estabelece, né, todos os requisitos mínimos para estar atendendo tanto Lei Geral de Proteção de Dados como segurança cibernética. Em relação ao descarte lá o Thiago mostrou para a gente aquela questão dos backups e demonstrou que é importante ter o descarte seguro. Como seria feito esse descarte seguro das informações dos dados? Seguro, pessoal. O descarte ele tem empresas especializadas que fazem o descarte seguro dessas informações, tá? A destruição é normal mesmo. O que é um processo comum que existe na cooperativa e que também serviria como um descarte dessas fitas, né? Por exemplo, que são utilizadas para fazer backup. Pessoal, esse descarte ele pode ser feito incinerando, como vocês fazem com, por exemplo, cheques, os cheques que vão sendo recebidos pela cooperativa. Em algum momento ele vai ser descartado. Então, se esses cheques vão ser descartados, eles são incinerados, um processo de incineração também para essas mídias de backup, por exemplo, seria um descarte seguro. O descarte seguro nada mais tá? A destruição e a inacessibilidade da informação
por qualquer pessoa. Se vocês, o pessoal que é mais técnico na área de tecnologia, né? Então, que conhece mais ali no detalhe. Se você simplesmente for lá no seu arquivo do Windows e apertar um delete, não necessariamente a informação foi apagada, né? Ela ainda está lá. E com algum software de recuperação de dados, você talvez consiga recuperar os dados que estão ali. Então, você precisaria de uma pessoa experiente nesse assunto para você conseguir recuperar aqueles dados. Então, vejam, talvez de uma maneira mais fácil para explicar para vocês. Todas as vezes que vocês salvam um arquivo num dispositivo, ele grava a informação lá dentro e o que aparece na tela do Windows para você é um link. Então, tem um link lá dizendo, olha, nesse lugar tem um arquivo. Isso por trás do sistema, tá? Então, quando você deleta aquele arquivo, o que que o sistema faz? Ele corta só o link, a informação permanece lá. Se você salvar outro arquivo, provavelmente ele sobrepõe a esse e você não consiga ler mais. Como a gente não sabe, né, o HD, como é que ele vai fazer essa montagem, né, onde ele vai usar para armazenar cada informação, a gente não sabe. Então, pode ser que você consiga recuperar o arquivo mesmo depois de você deletar. Então, o que que a gente está dizendo? Se você vai fazer um descarte de uma informação, o descarte precisa ser seguro, porque não necessariamente quando você deletou, as informações não estão mais lá efetivamente. Então, a destruição segura, ela é importante. Processos que existem, então, tem empresas especializadas que fazem o descarte dessa informação segura, se responsabiliza efetivamente por destruir todas as informações e também pode ser feito por processos mais simples, como, por exemplo, a incineração de algum dispositivo, por exemplo, que vocês não vão utilizar mais. Obrigada, Rafa. Próxima pergunta. Quando o Thiago comentou um pouco sobre a questão do cuidado com os backups, com as fitas, o armazenamento, teste de recuperação, alguém questionou, Thiago, se tiver backup em nuvem, já supre essa situação de ter essa preocupação com os backups, com as fitas? Então, sobre o backup em nuvem, né? Muitas vezes existe o ambiente de TI, né, que as pessoas estabelecem backups em nuvem e também backups, né, no local on-premise. Então, é interessante também que tenha criptografia, né, sobre esses discos, né, para mitigar esses riscos de vazamento de dados. Então, o backup em nuvem, efetivamente, ele não necessariamente cobre a falta, né, vamos dizer assim, ou não precisaria fazer o teste de integridade do backup, tá? Então, o backup em nuvem, ele vai funcionar, você vai utilizar essa solução, não é um problema, não tem nenhum tipo de impedimento regulamentar para que você utilize um backup em nuvem, por exemplo. Porém, o risco que a gente comenta quando você usa um backup em fita e quando você usa um backup em nuvem, ele permanece. Será que eu vou conseguir recuperar todo o meu ambiente quando o dado está armazenado na nuvem? Então, o que que é o importante aqui que a gente está comentando? Que periodicamente vocês testem. Eu consigo efetivamente recuperar todo o meu ambiente quando eu estou falando dos dados armazenados em nuvem? Se vocês têm esse procedimento e vocês conseguem recuperar realmente todos os dados quando estão armazenados em nuvem, é importante só que vocês formalizem isso, que vocês fizeram esse teste, e não tem problema nenhum. A usabilidade da informação de backup em fita ou em outros dispositivos, replicação de servidores, solução de nuvem. Pessoal, existe uma gama de soluções para vocês utilizarem o backup. O que que é o importante só? Cuidado com o problema das torres gêmeas, né? Então, nas torres gêmeas a gente tinha esse problema. Eu tinha o servidor principal na torre 1 e o backup na torre 2. Ninguém nunca imaginou que cairia as duas torres. E algumas empresas efetivamente acabaram. Isso que eu estou falando para vocês não é uma suposição. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão enxergar que algumas empresas realmente acabaram. Ela tinha o servidor e o backup um do lado do outro, na torre 1 e na torre 2. Próxima pergunta vai para o Luiz. Luiz, você comentou muita questão de lá nos contratos, colocar as cláusulas específicas de LGPD. E no chat tiveram várias considerações sobre a dificuldade de alguns fornecedores muito estratégicos ou pontuais de assinar os aditivos, inclusive fornecedores que estão ligados a algumas autarquias ou alguns reguladores. Então, como é que a cooperativa poderia proceder no convencimento ou na relação com esses parceiros que são estratégicos, né, ou às vezes o único parceiro daquele segmento de negócio, em relação a esses aditivos contratuais? Boa pergunta, boa pergunta. Isso acontece mesmo. Primeira coisa, a gente tem que analisar primeiro, né? É muito importante que a cooperativa envolva o jurídico nessa análise,
para identificar qual o motivo, né, de um certo órgão não querer assinar essa cláusula ou esse termo aditivo envolvendo cláusulas de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Por quê? Inicialmente, tanto os órgãos públicos quanto os privados, eles estão sujeitos da mesma forma à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos eles estão aí, têm que cumprir essa obrigação da mesma forma. O que acontece? Autarquias, agências reguladoras, eles também já têm o procedimento de implantação da LGPD internamente e também já implementaram cláusulas contratuais nos contratos com terceiros. Então, o que a gente tem que analisar primeiro? O motivo da recusa. Então, o filtro que eu faço inicialmente. O contrato que eu estou fechando com o órgão regulador tem cláusula de LGPD? Tem cláusula de LGPD. Então, será que eu precisaria sobrepor as minhas? Depende. Essa cláusula de LGPD do órgão regulador ou de segurança da informação, tanto faz, também pode ter, ela já está preenchendo todos os requisitos que eu também entendo que sejam obrigatórios e necessários para o desenvolvimento do negócio. Então, não é a simples recusa, a gente tem que verificar se a recusa, a motivação da recusa, né? Porque muitas vezes os contratos desses órgãos reguladores, eles já estão prevendo todas as responsabilidades, tanto da parte contratante quanto da parte contratada. Então, primeiramente, a gente tem que analisar esse ponto. Então, muitas vezes a gente não precisa realizar um termo aditivo com o prestador de serviço, porque no contrato padrão dele também já está prevendo essa questão. Então, o ponto é analisar o motivo. A cooperativa tem que ficar muito preocupada se não tiver nenhuma cláusula a respeito do assunto. Agora, se eles estão, né, falando, olha, não vou assinar e não tem nenhuma cláusula sobre segurança da informação e proteção de dados, aí é grave. Mas provavelmente eu já tive casos práticos também aqui, e foi nesse sentido. Se recusaram a assinar, mas porque já tinha previsto aí também no contrato de prestação de serviço deles. Então é bom fazer esse filtro. Obrigada, Luiz. De nada. Próximo, eu não sei quem vai responder exatamente, mas o questionamento é, como a gente comentou que o DPO poderia ser qualquer pessoa da cooperativa, teria que ter um cargo mínimo, algo específico. Eu entendo que uma vez tem que ter previsto o regimento interno da cooperativa, as funções da sua pessoa. Para mim está claro, independente de quem vai assumir a função, mas vocês que estão ligados a muito essa questão de TI, como é que está sendo praticado no mercado, né? Podem comentar um pouco? Como o Rafa já disse, a questão da formação, né, não é uma pessoa específica que só o advogado, só o gestor de TI pode ser encarregado de dados, não, qualquer pessoa que tenha formação. Inclusive, a partir de 2022, a classificação de encarregado de dados pessoais ela foi inserida nas classificações no CBO, no CBO do Brasil. Então, a partir de 2022, já tem a classificação do encarregado de dados no CBO e lá já tem a descrição genérica das atividades dele. Então, as atividades do DPO ou do encarregado de dados já está prevista no CBO, além também de estar prevista expressamente na LGPD. Então, já tem essa descrição. Então, ele já tem um cargo. Então, se a cooperativa quiser contratar um encarregado de dados, ele já tem um CBO próprio. Ele foi criado em 2021 e entrou em vigência em 2022. Existe alguma incompatibilidade de alguém ser encarregado de dados e assumir outra função na cooperativa? Aquela regra, o Rafa acho que pode até falar melhor, mas é aquela regra, né, de que quem cria e quem implementa não tem como se fiscalizar. Eu não posso fiscalizar o trabalho que eu fiz. Então, é esse o filtro. Principalmente o encarregado, além de ter toda a capacidade de entendimento sobre os assuntos e também ter autonomia e independência no desenvolvimento das suas atividades, né? E não ter incompatibilidade, né? Então, se eu estou numa operação que eu estou ligado a um processo e eu mesmo estou fiscalizando, então é um filtro aí que tem que ser feito, né, Rafael? Perfeito, Luiz, é exatamente isso, e até fazer esse complemento que você já acabou de comentar. Inclusive, é importante também, né? Essa pessoa que está executando essa atividade, ela pode fazer vários outros, né? Mas uma coisinha importantíssima da legislação também, ela permite que, inclusive, você contrate uma empresa que faça o papel do DPO. Então, veja, pode ser a legislação, ela deixou aberta essa situação, né? Então, Luiz, se eu falar alguma coisa que está incompatível com a legislação, você me salva. Não, tá certinho mesmo. Mas vamos lá, ela deixou essa abertura. Vocês podem, inclusive, contratar uma pessoa de fora. Então, o que é comum? Já vi também isso na prática, tá, pessoal?
Às vezes, uma central fala o seguinte, olha, singulares, o DPO é aqui. Então, DPO eu vou contratar uma pessoa com formação específica, vou contratar, essa pessoa vai ser DPO da central e vai ser DPO também das minhas singulares. Rafa, isso pode? Pode. A legislação, ela permite que vocês também façam essa compatibilidade do risco, né? Ter uma pessoa de fora, externa, participando como um DPO dos dados. Mas lembre-se sempre, né? Eu vou colocar uma pessoa da central para ela ser o DPO aqui dentro. Lembre-se que quando vocês tiverem os processos de desenvolvimento de software, compartilhamento, marketing, todos aqueles exemplos que citei, essa pessoa ela precisa estar ciente, ela precisa saber que vai acontecer. E aí tem que haver também uma contrapartida da própria cooperativa em compartilhar esses riscos, né, essas situações com o DPO para que ele acompanhe. Então, se a gente tem uma empresa que faz desenvolvimento de software e vocês têm um DPO, então esse DPO ele precisa acompanhar lá, porque a legislação inclusive fala que desde o nascimento de um sistema, o DPO precisa participar. Então, vamos lá, se vocês vão fazer a construção de um sistema novo, aí é interessante que vocês façam o envolvimento do DPO ali dentro também. Tanto nessa parte de proteção de dados, quando a gente está falando ali que precisa ter um DPO, como também os riscos da 4893. Vejam, se vocês estão desenvolvendo um software e esse software vai ter dados de associados, quem que vai acessar? A empresa terceira vai acessar tudo? Os desenvolvedores vão mexer em tudo dentro do sistema? O responsável pelo negócio tem um gerente e um diretor, gerente operacional, gerente de crédito, e se tem um cara da área de tecnologia que acessa todas essas informações de negócio, o risco está compartilhado com ele, Rafa? Claro que não. Você é o gerente, você é o diretor, o responsável é você, o cara do TI é meio, ele não é fim. Então, ele vai participar com você ali, te esclarecendo dúvidas, passando a segurança do sistema, mas o responsável pela informação, o responsável pelo dado é o gerente, é o diretor que está atuando no negócio. Muito importante ficar claro para vocês que essa pessoa da área de tecnologia, ela é meio, ela não é o responsável por tudo que está ali dentro. Então, se tem uma informação contábil, o responsável é o contador. Então, não, Rafa, mas o cara da TI me ajuda em tudo aqui. Beleza, você falou certinho, ele me ajuda em tudo, mas ele não é responsável, não. Quem assina as demonstrações contábeis é você, contador. Então, você é o responsável, tá? Lembre-se sempre desse caminho, tá? A última pergunta recebida, tá? Que eu vou responder. Eu vou colocar exatamente o comentário para vocês entenderem aqui o contexto, mas a gente estava falando sobre a questão lá do descarte dos dados. E o comentário é: alguns sistemas não estão preparados para eliminar dados pessoais após o tratamento de dados pessoais e ao final da temporalidade legal para essa guarda. Alegam que pode danificar o backup ou a informação do sistema. Como vocês estão avaliando a eliminação desses dados? Né? Eu entendo que a pergunta é direcionada a esses processos de auditorias especiais de TI que vocês participam. Importante, quando a gente está avaliando pela auditoria, a gente vai entrar nos detalhes de como a cooperativa faz. Então, assim, cooperativa, existe um risco desse backup, por exemplo, não funcionar. Então, como é que você, cooperativa, se resguarda? Que esse risco, né, por exemplo, se o sistema parar, der algum problema com os dados que você armazena, como você vai recuperar esses dados? Então, qual é o risco? Esse é o risco e qual é o controle que você faz para mitigar esse risco? Não existe risco zero, vamos partir desse pressuposto, você apenas mitiga os riscos. Então, vamos lá. Cooperativa, como você faz? Não, Rafa, contratualmente ele garantiu para mim que os dados vão estar disponíveis ali. Pessoal, esse não é suficiente, ele está garantindo para você que vai estar disponível, mas quem vai perder o dado é você. Então, como é que você vai recuperar o ambiente lá dentro? Não, a gente testa periodicamente. Uma vez por ano eu pego essas informações e eu levanto o ambiente inteiro e formalizo, né, numa coisa importante que o Thiago comentou, no meu plano de recuperação de desastres. É suficiente? Pessoal, tá certinho. Você testa periodicamente se você consegue, num caso de indisponibilidade dos ambientes principais, a partir do seu backup você consegue recuperar. Esse aqui é um assunto importante. Então, vejam sempre que o formato, né, um trabalho de auditoria de tecnologia, eu não venho com uma receita de bolo, eu não venho com uma coisa pronta exigindo que as cooperativas tenham esse formato.
O formato ele pode ser implementado de diversas formas. Então, o que o Rafa vai quando está avaliando uma parte de tecnologia de uma cooperativa? A gente avalia se os riscos para aquela situação, da forma que a cooperativa faz, são eficientes, se os controles estão funcionando. Mas eu não venho com receita de bolo, eu vou com receita de riscos. Obrigada. Eu vou zerar com a última pergunta que eu recebi às 17 horas e prometo que eu não faço mais. Mas é interessante. É sobre o comentário que muitos dados da cooperativa, né, transitam no celular, laptop, transitam em tablet. A gente sabe que tem muita hoje tecnologia das aprovações e níveis. E até eu vou endereçar isso aqui para o Luiz, que eu acho que tem muita relação com o jurídico. E, por exemplo, eu falo que, quando a gente fala de política de segurança da informação, acho que a maioria das empresas tem aquele termo que cada colaborador tem que assinar, de confidencialidade, ciência da política, e tudo que, de fato, ele pode ou não compartilhar. Então, vocês podem se juntar e responder, mas assim, como é que a cooperativa poderia mitigar esses riscos relacionados a um compartilhamento indevido, ou algumas situações que ela possa conscientizar essas pessoas que, ainda que estejam utilizando o celular, ela assinou um termo lá de ter ciências, né, das normas relacionadas à segurança e privacidade dos dados. Tá, vamos começar aqui. Ô, Rafa, eu falo do aspecto jurídico e vocês falam do operacional, mas juridicamente Vamos lá. falando, é importante que a cooperativa estabeleça principalmente quais são as ferramentas oficiais de comunicação dentro do seu ambiente de negócios e publicar essa política e também, quando for fazer a integração dos colaboradores, fazer com que eles assinem a responsabilidade, que tem ciência dessa política e desse termo de fazer com que as informações transitem nestes ambientes protegidos que a cooperativa estabeleceu como oficiais, tá? E aí, como fazer isso é o Rafael aí e o Thiago. Legal. Vamos lá. O que a gente consegue enxergar que existe de ferramenta, tá, pessoal? Então, aspectos importantes. Luiz já comentou um dos principais tópicos, tá, pessoal? Se vocês conseguem identificar quais os dispositivos isso está acontecendo, precisa saber se esses dispositivos são da cooperativa, né? Então, se você tem um colaborador que usa o próprio celular particular e transita esses dados lá dentro, eu, como avaliação de risco, do lado de cá, tá? E aí o Luiz faz a avaliação jurídica, eu faço a de risco. Então, quando eu estou fazendo a avaliação de risco lá de cá, pessoal, não façam isso, não permitam esse tipo de transação de informações em celulares particulares. Mas, Rafa, o celular é da cooperativa. E aí, o cara está utilizando um WhatsApp corporativo. Isso pode? Pode, pessoal, sem problema nenhum. Não vejo um risco ali nesse momento, tá? Até porque existem ferramentas tecnológicas que vão fazer essa avaliação de trânsito de dados ali também. Não acontece à torta e à direita, né? Então, a gente tem, por exemplo, softwares de MDM que podem fazer uma avaliação. Olha, transitou uma quantidade de 5 CPFs. E com o nome completo das pessoas ali dentro, numa troca de e-mail, numa mensagem de WhatsApp. Então, houve alguma troca de informação e, aparentemente, a ferramenta capturou uma sequência numérica ali, onde ela checou se aquilo ali era um CPF, ela confirmou, aquilo dali é um CPF. Então, o que a ferramenta ela faz? Monitora, aí ela vai gerar um alerta e vai mandar para o gerente daquela pessoa, olha, o Rafael está transitando informação ali de associados, tem um CPF ali. Você autoriza a chegada da informação para onde ele destinou, então você tem, de alguma forma, fazer com base em ferramentas, né? Você faz esse monitoramento do que está sendo transitado de dados dentro da cooperativa, tá? Então, tem ferramentas tecnológicas para isso. Quando a gente está falando que o colaborador está utilizando o próprio celular, pessoal, ninguém vai fazer uma autorização desse tipo. Essas ferramentas, inclusive, eu consigo apagar o dispositivo, estou falando celular, tá, pessoal? Mas tablet, qualquer dispositivo móvel, tá? Então, essa ferramenta, ela monitora esse dispositivo e em caso, por exemplo, perdi o celular da cooperativa, o que eu faço agora? Como é que eu faço com esse celular? Pessoal, o celular é o de menos, é o mais barato. O que tinha nesse celular de informação? Esse dado tem um valor muito maior, né? Então, esses dados, com uma ferramenta, por exemplo, de MDM, você consegue remotamente apagar o telefone inteiro, apagar o dispositivo inteiro. Então, isso é uma medida de segurança. E aí você consegue controlar melhor esse trânsito de informações lá dentro. Partindo sempre daquele pressuposto na inicial, quando falamos. Acesso mínimo dos colaboradores a
estritamente o que ele precisa para desempenhar as atividades deles. Esse acesso mínimo é recomendação dos frameworks de mercado, como o Thiago comentou, ISO 27001, o CIS, o próprio NIST, né? Então, tem uma recomendação nos frameworks de mercado que seja acesso mínimo. Também existe essa recomendação, indiretamente, mas ela também existe lá na 4893, que é o que nós trouxemos sobre segurança cibernética do próprio Banco Central. Ok? Raquel? Obrigada a vocês, voluntários do dia. Gratidão por compartilhar conosco conhecimento e ficar até agora respondendo todas as perguntas do chat. Muito obrigada a todos os participantes que têm acompanhado todos os dias os painéis, principalmente hoje. Então, para finalizar hoje, gratidão a todos vocês que estiveram até agora e até o dia 30. Muito obrigada. Muito Obrigado, obrigado. pessoal. Até mais. Boa tarde a Obrigado, vocês. pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado por ficarem até agora também. Ó, é um grande prestígio para nós.